Olá, muito boa tarde. Hoje vamos então tratar da dimensão ficcional do Tratado das Coisas da China, da autoria de Frei Gaspar da Cruz. Irei iniciar a nossa videoaula com a apresentação do índice para que melhor possam acompanhar as diversas etapas da mesma. Então, em primeiro lugar, falaremos da visão do outro, ou seja, da visão que os portugueses têm dos chineses ou dos habitantes do Império Celestial. Falaremos da questão religiosa, que claramente os distingue. Falaremos ainda da visão de si mesmo na visão do outro, ou seja, a forma como se reconfigura a imagem que os portugueses têm de si próprios, considerando a ótica do outro, neste caso dos habitantes do Império Celeste. Abordaremos também as categorias da narrativa, a linguagem, que abordaremos depois das impressões de Frei Gaspar da Cruz, para mais facilmente referirmos aqui a função metalinguística da linguagem. Faremos umas breves conclusões seguidas das referências bibliográficas que podem consultar se assim entender. Vamos então centrar-nos sobre a dimensão ficcional. E vamos começar por abordar a visão do outro, ou seja, a visão que os portugueses têm dos chineses e que de algum modo Frei Gaspar da Cruz consubstancia na sua obra. No prólogo do tratado, Frei Gaspar dá-nos então o tom geral que irá pautar a sua visão dos chineses ao longo da obra. Trata-se claramente de uma imagem muito positiva em que os chineses superam todos os outros povos asiáticos. Eu diria mais, não só superam os outros povos asiáticos, como em muitas matérias superam a própria civilização europeia, mais concretamente a civilização portuguesa. Vejam-se estas duas citações de Frei Gaspar da Cruz que são prova disso. Em multidão de gente, em grandeza de reino, em excelência de polícia, civilidade e qualidade própria dos homens que habitam a polis e governo, e em abundância de possessões e riquezas. E estas gentes têm muitas coisas muito dignas de memória, sobre as quais então Frei Gaspar da Cruz se sente movido a dar notícia geral. Relativamente à terra chinesa e às suas gentes, podemos constatar a impressão muito positiva que nos é dada por Frei Gaspar da Cruz no capítulo 10º, em que refere: é a China terra quase toda muito bem aproveitada, porque como a terra seja muito povoada, a gente muito em demasia e os homens gastadores, e tratando-se muito bem no comer e beber e vestir e no demais serviço de suas casas, principalmente que são muito comedores, cada um trabalha de buscar vida e todos buscam diversos modos e maneiras de ganhar de comer e como sustentarem os seus grandes gastos. Faz ajuda muito a isto ser a gente ociosa nesta terra, muito aborrecida e muito odiosa aos demais. E quem o comeu não o comerá. Portanto, aqui temos claramente esta ideia de que se privilegia a dimensão laboral de todos. Todos devem contribuir de algum modo com o seu trabalho, com o fruto do seu trabalho. E ninguém deve viver de forma ociosa. Ainda relativamente aos chineses, e já no capítulo 13º, afirma o seguinte: ainda que os chineses comumente sejam feios, tendo olhos pequenos e rostos e narizes esmagados, e sejam desbarbados, com os cabelinhos nas maçãs da barba, todavia se acham alguns que têm rostos muito bem feitos e proporcionados, com olhos grandes, barbas bem postas, narizes bem feitos. Mas destes são muito poucos. Portanto, claramente, esta passagem traduz a opinião do nosso narrador relativamente aos chineses, e, como sabemos, a beleza é, de facto, relativa e depende essencialmente do olhar de quem a observa e não tanto de se tratar, efetivamente, de um aspecto objetivo. A utilização dos advérbios, bem, muito, claramente, até dos próprios diminutivos, conferem essa dimensão subjetiva ao discurso deste narrador. Ainda relativamente aos chineses, no capítulo 5 encontramos o seu perfil traçado. Portanto, o nosso narrador descreve os chineses no capítulo 5 como feios, elogia, no entanto, as mulheres, que têm, segundo ele, os narizes e os olhos bem feitos. Faz uma descrição rigorosa dos seus penteados. Trazem os cabelos muito bem assentados e a fita ornada com joias e peças de ouro em roda. Relativamente ao vestuário, o nosso narrador dedica algum tempo à descrição do vestuário, nomeadamente também à descrição do vestuário feminino dos seus trajes.
A propósito dos vestidos, faz uma descrição rigorosa quando refere que usavam saias compridas ao modo das portuguesas. Trazem sainhos. Note-se esta comparação. É claro que Frei Gaspar da Cruz sabia quais eram, no fundo, os hábitos e indumentária das mulheres portuguesas e esta descrição permite comparar a forma como as chinesas se vestiam à forma como as portuguesas também se vestiam. Relativamente à cortesia, vemos aqui neste excerto que essa é uma qualidade que Frei Gaspar da Cruz privilegia sem dúvida nenhuma. São homens os chinas muito corteses. A cortesia comum é cerrada à mão esquerda, fecham-na na direita e chegam e arredam a miúdo as mãos ao peito, mostrando que têm um ou outro fechado no coração. E a este movimento de mãos ajuntam palavras de cortesia, ainda que as palavras de gente comum é dizer um ao outro. Chifamzão, que quer dizer, vejam a explicação que Frei Gaspar da Cruz nos dá relativamente a esta expressão chinesa, comeste ou não, que todo o seu bem nesta vida se resolve em comer. Portanto, em vez de se cumprimentarem com um olá, como estás, entre os chineses o cumprimento comum é xifamzão. A preocupação é de facto se o amigo ou os amigos comeram ainda ou não. Quão polida é esta gente no regimento e governo da terra e no comum trato. Tão bestial é em suas gentilidades no tratamento dos seus deuses e de facto esta é a parte mais relevante, é a cortesia com que se tratam uns aos outros. O costume do chá merece também aqui especial atenção. Qualquer pessoa ou pessoas que chegam a qualquer casa de homem limpo têm por costume oferecerem-lhes em uma bandeja galante uma porcelana ou, tantas quantas são as pessoas, com uma água morna que chamam chá, que é tamalavês, ou seja, um tanto, trata-se de um arcaísmo, vermelha e muito medicinal, que eles costumam beber, feita de um cozimento de ervas que amarga tamalavês. Com isto, agasalham comumente todo o género de pessoas a que têm algum respeito, quer conhecidos, quer não, e a mim me ofereceram muitas vezes. Portanto, obviamente, Frei Gaspar da Cruz teve a oportunidade de ser recebido entre os chineses com toda esta cortesia e apreciar o ritual do chá. O uso dos pauzinhos é também um aspecto a que o nosso Frei Gaspar da Cruz tem acesso e que pode descrever na sua obra. Estando então a descrever um banquete, refere no capítulo 13º, e logo estavam 2 pauzinhos dourados muito galantes para comer com eles metidos entre os dedos. Usavam deles a modo tenazes, de maneira que nada do que está à mesa tocam com a mão. Vejam mais uma vez a comparação com os tenazes, um utensílio que para os portugueses era perfeitamente conhecido. Os chineses têm festividades nos dias do seu aniversário também, como os portugueses, mas com algumas peculiaridades. Acostumam os chineses nos dias de seus nascimentos, ou seja, nos seus aniversários, fazer grandes festas. A festa faz toda a noite, porque todos os gentios, assim como andam em escuridade, vivendo sem conhecimento de Deus, assim todas as suas festas por todas as partes da Índia e na China, principalmente as fazem de noite. Portanto, vejam, curiosamente, a metáfora utilizada para mostrar que os chineses vivem desviados da religião cristã na escuridão. Portanto, esta metáfora traduz essa dimensão subjetiva e literária da obra, curiosamente, para mostrar o afastamento da religião cristã. Os chineses são vistos com um olhar de admiração na medida em que são bastante engenhosos. São comumente muito engenhosos e subtis de mãos, portanto, nas manualidades merecem o reconhecimento dos portugueses, nomeadamente de Frei Gaspar da Cruz. São ardilosos e agudos em todas as coisas, porque têm uma grande viveza e engenho natural. Um claro elogio aos chineses. Relativamente à mulher, a caracterização surge no capítulo 15º do seguinte modo. As mulheres, comumente, tirando-as do longo do mar e as dos montes, são muito alvas e gentis mulheres, tendo algumas os narizes e olhos bem feitos. A mulher e a conjugalidade é outro aspecto abordado a propósito do feminino. As mulheres são comumente muito recolhidas, quando entra alguém nas casas não as vê. Comumente os homens têm uma mulher.
Pode, todavia, cada um ter tantas mulheres quantas as que puder suster. Mas uma é a principal com quem vivem. E tem as outras aposentadas em diversas casas. E se tem trato em diversas terras, em cada terra tem uma mulher, e cada com agasalho. Se a mulher comete adultério e o marido a acusar a ela e ao adúltero, ambos têm pena de morte. Vejam que, de facto, neste aspecto, a cultura chinesa não merece tanta admiração quanto nos restantes. O facto de a pena de morte ser aplicada a quem cometesse adultério é de facto algo que não merece a apreciação por parte de Frei Gaspar da Cruz. Voltamos então à questão religiosa para continuarmos a abordar a dimensão ficcional da obra do Tratado das Coisas da China. Relativamente à questão religiosa, Frei Gaspar da Cruz refere-se aos ritos e às adorações dos chineses. Não tem esta gente conhecimento algum de Deus, nem entre todos eles se acha rastro de tal conhecimento. E verificamos isto no capítulo 27. Não terem os chineses conhecimento de um Deus é bastante argumento para mostrar que os chineses não têm estudos de filosofia natural. Nem se dão à contemplação das coisas naturais contra alguns portugueses que quiseram afirmar o contrário. Sabe-se que esta afirmação de Frei Gaspar da Cruz não corresponde à verdade. E não era pelo facto de os chineses não acreditarem no cristianismo e em Cristo e em Deus que efetivamente eles não se interessavam por estudos de filosofia natural. Acontece que se interessavam, sim. Ainda relativamente aos ritos e às adorações dos chineses, veja-se estas passagens que aqui vos apresento. Assim que o maior Deus que tem é o céu, pelo qual a letra que o significa é o princípio e a primeira de todas as letras. Adoram o sol e a lua e as estrelas. Portanto, no fundo, os chineses adoram algo, não adoram é Deus. Queimar substâncias aromáticas é, pois, uma prática comum entre os chineses. Oferecem-lhes aos deuses incenso e benjoim, águila e outro pau que chamam kaiulak e outros sejos. Vejam que temos aqui um conjunto de vocábulos que passam a integrar o léxico português e que resultam, obviamente, do contacto dos portugueses com os chineses. Todos têm oratórios e à entrada, detrás das portas das casas, nos quais têm seus ídolos de culto, aos quais todos os dias pela manhã e à noite queimam incenso e outros cheiros. Adoram também esta gente o diabo, e isto sim é de facto um escândalo para o nosso frade. E dizem que o diabo que tem um mestre que lhe ensina as suas maldades. Estas coisas diz a gente baixa. Os mais polidos dizem que o adoram porque lhes não faça mal. Portanto, para um católico, um cristão, isto era um ultraje. Quão polida é esta gente no regime e governo da terra e no comum trato, tão bestial é em suas gentilidades, no tratamento de seus deuses e idolatrias, porque além do que está dito, têm muitas deshistórias, ou seja, renúncias e mentiras gentílicas de homens que se tornaram em cães e depois se voltaram a tornar homens e outras muitas ignorâncias. Portanto, claramente, esta zona do globo continua presa a crenças arraigadas, nomeadamente esta de que os homens se podem tornar cães e regressar à sua forma natural. Nós tínhamos já visto que estes mitos e crenças eram comuns, vulgares, antes da empresa dos descobrimentos e que eles foram sendo desconstruídos à medida que os portugueses foram contactando com um novo mundo. Sensíveis a argumentos racionais são efetivamente as pessoas e designadamente os chineses. Pelo que, conhecendo a verdade, estimarão o que não há em nenhum género de gente em todas as partes da Índia. Como também porque folgam muito de ouvir a doutrina da verdade e a ouvem com muita atenção. Portanto, vemos claramente que Frei Gaspar da Cruz considera que os chineses estão atentos à religião cristã e que têm em boa conta, na medida em que lhe dão crédito. Porém, sabemos quais são as dificuldades que o frade e as diversas ordens têm na cristianização e evangelização destes povos. Portanto, até que ponto é que os chineses estariam abertos à religião cristã é uma pergunta que devemos fazer a nós próprios. Sabemos, através daquilo que nos é dito por Frei Gaspar da Cruz,
que os chineses se encontram fechados ao islamismo e supostamente mais abertos ao cristianismo. E fazem ainda muito este caso, não fazerem nenhuma diferença de manjar, como fazem todas as gentes da Índia. Vejam que esta comparação com os indianos é uma constante. E como quer que entre todos os manjares o porco estimem mais, é quase impossível tornarem-se moros. Portanto, o facto de os chineses gostarem muito de carne de porco impedi-los-ia, de algum modo, de se tornarem islâmicos, na medida em que teriam de deixar de comer porco. Os chineses nada se afeiçoam à seita de Mahomet, ou seja, de Maomé, e têm tanto aparelho de disposição para receberem a fé de Cristo, que pois o meu principal intento foi ir à China a fazer cristandade. Já sabemos que este é um dos principais objetivos que leva Frei Gaspar da Cruz a partir de Portugal em direção à China. Há, de facto, uma concepção negativa do islamismo que se pode constatar, inclusivamente, através de algumas passagens. O islamismo, ou a seita de Mahomet, é apelidada de nefanda seita ou pestilencial seita, pois a nível doutrinário era a religião mais odiada. Vendo o Lutiá, os muitos que tinha na cidade convertidos a esta pestilencial seita, atreveu-se para seu mal e perdição a pôr lei nova em toda a terra, que não se matasse porco na cidade e todos fossem lançados dela sob graves penas se não fizessem. Houve grande oposição por lhes tirarem o manjar que eles muito apreciavam, obviamente. E por essa razão, de algum modo, este Lutiá teve que se debater com uma rebelião. As dificuldades na conversão dos chineses são aqui elencadas por Frei Gaspar da Cruz, como já referi antes. Frei Gaspar da Cruz vê então como muito difícil o trabalho de conversão dos chineses por 3 ordens de razões que apresenta. A primeira diz respeito aos mandarins, e o respeito é tal por estes mandarins que só com a autorização deles os chineses aceitariam converter-se. Por outro lado, aos estrangeiros está proibido permanecer em terra sem autorização, que impedia um trabalho constante neste sentido. Os sacerdotes, de uma forma geral, eram aborrecidos e desestimados pelos chineses, que os têm por ociosos e perdidos, portanto, gente preguiçosa, não é? E a gente ociosa nesta terra a ser aborrecida e quem o não ganha não o comerá. Portanto, significava que se os sacerdotes não trabalhavam, não ganhavam dinheiro e, portanto, não tinham maneira de sobreviver. E eram vistos dessa forma como preguiçosos. Há 2 inconvenientes muito grandes para se poder fazer cristandade nesta terra. Um é não se consentir em nenhuma maneira na terra novidades, como em alguma maneira se pode ver no acontecimento dos muros. De maneira que qualquer novidade que na terra houver, logo os lutiás acodem a talhar que se reprima e não vá avante. O segundo é que nenhuma pessoa estrangeira pode entrar na China nem estar em Cantão, senão com licença dos lutiás, que lhe dão por certo tempo para estar em Cantão. E acabado o tempo, logo trabalham para que se vão. Sabemos, inclusivamente, que Frei Gaspar da Cruz esteve 2 meses em Cantão e que não lhe foi autorizado permanecer ali mais tempo. Continuamos então a abordar a questão religiosa e a centrar-nos agora sobre a evangelização pelo método da aculturação. Havia, todavia, uma maneira com que se pudesse pregar livremente e se pudesse fazer fruto na terra. Veja-se a metáfora da frutificação da religião, sem cão ladrar a pregador. Nova metáfora que constitui no seu conjunto uma imagem. Quer se houvesse para isso licença del Rei de Portugal, indo com o embaixador padres que alcançassem licença para andarem pela terra, mostrando serem homens sem armas. E como a nossa lei não lhe é prejuízo nenhum a seu domínio e governo, mas muita ajuda para que todos o obedeçam e guardem suas leis. Veja-se que esta é a única forma como Frei Gaspar da Cruz considera que seria possível eventualmente evangelizar os chineses. Era haver de facto uma licença para que um embaixador fosse acompanhado por padres e pudesse permanecer ali com a licença dos autóctonos. E isso não acontecia. Vamos passar então agora a tratar da visão de si mesmo na visão do outro. Já referi que, de algum modo, esta é uma oportunidade para que os portugueses reconfigurem aquela que é a imagem que têm de si próprios, sobretudo pelo olhar que os outros têm sobre eles.
Para os chineses, quem vinha de um lugar desconhecido era designado como frãs, entre eles estavam necessariamente os portugueses. Os portugueses no início do século XVI são considerados pessoas pouco recomendáveis. A partir desse século, o comércio com estrangeiros só era permitido se estivesse estritamente enquadrado na burocracia de Pequim. De outro modo, não era considerado ilegal, não é? Os chineses tinham consciência da superioridade lusa no tocante à artilharia. A linguagem aqui não constitui um entrave, uma vez que se recorre a intérpretes, como podemos ver no capítulo 12. A fama dos portugueses no Império Celeste é de serem ladrões. Portanto, curiosamente, a imagem que os chineses têm dos portugueses é bastante negativa, por várias razões, como já percebemos. Passemos então agora a abordar aqui a questão das categorias da narrativa. A Rezende afirma que a narrativa de Frei Gaspar da Cruz se insere no processo de mundialização ibérica do século XVI, que culminou na dilatação do espaço europeu, provocando a mutação de temporalidades, a compreensão de distâncias e a mobilização dos seres, das coisas, das crenças. Ora, nós não podemos esquecer que antes do início da empresa das descobertas, para os portugueses o mapa mundo era extremamente limitado, do mesmo modo que para os espanhóis. À medida que a empresa dos descobrimentos vai sendo uma realidade e se vão descobrindo novos continentes, também a questão daquele que é o conhecimento geográfico, espacial e temporal, nomeadamente neste que é o tempo que demora a atingir estes continentes e em que se fazem estas ligações intercontinentais, também ela passa a ser reconfigurada. Do mesmo modo que a noção que os portugueses têm do ser humano, dos povos, das raças, das crenças de cada um deles, daquilo que são as suas tradições, os costumes, as peculiaridades de cada região do globo terrestre. E o mundo passa a ter, obviamente, limites completamente distintos. As personagens nesta obra são os chineses, mais precisamente os habitantes de Cantão, pois é à volta deles que toda a ação foi concebida e em função dos quais se organiza então a economia narrativa desta obra. O narrador é, segundo a concepção de Roland Barthes, homodiegético, dado que não é o protagonista ou o herói, mas que participa na história, focando, no entanto, a sua atenção sobre outros, ou seja, os chineses. Por vezes assume-se como narrador heterodiegético, quando não participa na ação que narra, uma vez que o faz com base noutras fontes, como seja o que se passa nas prisões chinesas. Quanto ao espaço, como componente físico que serve de cenário ao desenrolar da ação e à movimentação das personagens, temos o Império Celeste, mais precisamente a região de Cantão e de Canci. O tempo, que aqui corresponde a um período entre 1550 e 1570, e mais precisamente em alguns momentos a 2 meses, em que o dominicano esteve na região de Cantão, é também uma das categorias aqui apresentadas. Vamos passar rapidamente a registar aquelas que são as impressões de Frei Gaspar da Cruz sobre a China. E aqui no âmbito de uma certa subjetividade inerente ao seu discurso. Ora, nós vamos encontrar muitas vezes nas impressões de Frei Gaspar da Cruz sobre os seus espaços expressões como maravilhar, o que de facto nos remete para esta admiração e espanto e encanto de algum modo que o Oriente exerce sobre Frei Gaspar da Cruz. Verifica-se a comparação, por exemplo, entre os arcos das cidades chinesas e alguns arcos das cidades portuguesas, sendo as primeiras sinal de nobreza, o que não acontece com os arcos das cidades portuguesas. Quanto à nobreza cantonesa, descreve as suas condições de vida e aproveita para criticar os novos lusitanos. Mostra-se impressionado com a forma como os chineses tratam o lixo urbano, aproveitando-o da melhor forma possível, o que não acontece em Portugal. Frei Gaspar da Cruz mostra-se também impressionado com a previdência do povo chinês no que toca ao tratamento dos pedintes, provendo ao seu sustento. Portanto, os pedintes têm sempre a possibilidade de trabalhar de modo a prover àquelas que são as suas necessidades básicas. Temos anotações muito valorativas sobre a alimentação chinesa, descrevendo-a minuciosamente e destacando a sua abundância. Temos ainda a descrição do processo de fabrico da porcelana,
e uma crítica a partir dela aos nobres lusitanos que a adquiriam, não é? Depois, mostra-se extremamente impressionado com as formas, as feições e os costumes dos chineses. Recuperamos aqui a questão dos pauzinhos, do ritual do chá, das festividades, entre outros aspectos. E temos aqui um capítulo muito importante, que é aquele que é dedicado à descrição da cidade proibida onde habitava o imperador. Trata-se de um capítulo de índole literária, sem dúvida nenhuma. Temos depois a preocupação com o culto do diabo, já fizemos esta referência previamente, e temos o olhar reprovador do dominicano face à atitude dos chineses para com os homossexuais. Isto surge no capítulo 29. Frei Gaspar da Cruz considera que os desastres naturais que ocorrem na China, na verdade, são castigos divinos. Percebemos que, efetivamente, esta não é uma verdade, mas é uma opinião de Frei Gaspar da Cruz. Na fase final da obra, o seu olhar é completamente filtrado pela interpretação cristã do mundo ou mesmo pelo reconhecimento da ausência de referências cristãs naqueles povos, o que claramente não abona a favor dos chineses do ponto de vista do frade. Para Frei Gaspar da Cruz, a ação dos portugueses não constitui uma invasão, mas uma descoberta. É apenas o seu ponto de vista. Relativamente à linguagem, de modo semelhante ao que fizera Pedro Vaz de Caminha, também Frei Gaspar da Cruz trabalhou a linguagem, e isso vê-se claramente na forma como este concebe a sua narrativa através da recriação, da polissemia das palavras, do próprio género utilizado e da descrição luxuriante dos habitantes, dos costumes, aspectos esses que nos conduzem ao mundo da ficção, ou da mimese, se assim o entender. Ou melhor, para tudo o que transcende à realidade. O recurso à função metalinguística é neste domínio de realçar. Destacam-se, portanto, as descrições dos espaços, das personagens, bem como a dimensão subjetiva de que se reveste a linguagem em diversas passagens da narrativa, em que as comparações, as hipérboles, a adjetivação, as personificações, entre outros recursos expressivos, nomeadamente alitutes, associados a registros sensoriais, emergem no discurso. Relativamente à função metalinguística da linguagem, é importante referir aqui o capítulo 17, em que o nosso narrador trata da escrita chinesa e em que Nula descreve do seguinte modo: não tem os chineses letras certas não escrever, porque tudo o que escrevem é por figuras e fazem letras por parte, pelo que têm muito grande multidão de letras, significando cada uma coisa por uma letra. De maneira que uma só letra lhes significa céu e outra terra e outra homem, assim de todas as outras coisas. As suas regras não vão atravessadas como nas escrituras de todas as mais gentes, senão vão escritas de alto a baixo. Isto é, os caracteres chineses desenham-se de cima para baixo em linhas verticais e não da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita em linhas horizontais. Relativamente à teoria da linguagem de Roman e Jacobson, temos aqui alguns aspectos que eu gostaria de destacar para melhor se compreender esta função metalinguística da linguagem na obra de Frei Gaspar da Cruz. Ora, antes de mais nada, vamos falar da língua como um instrumento de comunicação. E para que isso aconteça, temos de referir quais são os elementos básicos e identificá-los, ou seja, identificar os elementos básicos da comunicação, que podem ser signos ou sinais. Podem ser signos táteis, visuais, sonoros, podem ser sinais acústicos, luzes, gestos, podem ser signos verbais também. Portanto, é importante nós percebermos que a comunicação se efetua recorrendo a signos e a sinais. Todos nós, se ouvirmos uma sirene, sabemos exatamente o que é que ela significa e não precisamos que ninguém nos traduza. Todos nós, quando vemos um sentido proibido, percebemos que não poderemos conduzir por essa via. Todos nós, se virmos um polícia com o braço levantado a mandar-nos parar, sabemos que não devemos desobedecer à autoridade. Portanto, há um conjunto vasto de signos e sinais que permitem
que se estabeleça a comunicação. Vimos, nomeadamente nas obras que temos analisado que os gestos são também muito eficazes na comunicação. Relativamente à língua como instrumento de comunicação e tendo em conta a teoria de Roman Jakobson, nós temos que identificar os elementos básicos desta comunicação, que são o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto ou referente. Ora, o emissor é a entidade que emite a mensagem, o receptor é a entidade que a recebe ou interpreta, a mensagem é o texto verbal ou não verbal, o discurso, o que é dito ou é transmitido. O código é o conjunto de signos comuns ao emissor e ao receptor, pode ser ou não uma língua. O canal é um meio físico ou virtual que assegura a circulação da mensagem. O contexto é a situação que é decifrável pelo receptor e é passível de ser transmitida pelo emissor. A cada um destes elementos básicos da comunicação se associa uma função da linguagem. Assim, ao emissor associa-se a função emotiva, ao receptor a função apelativa, à mensagem a função poética, ao código a função metalinguística, ao canal a função fática e ao contexto a função referencial. Como é que nós identificamos cada uma destas funções da linguagem? A função emotiva está centrada no emissor e no conteúdo da mensagem, conota um estado emocional, havendo um predomínio do eu, das suas opiniões, das suas atitudes e relatos pessoais, e por norma traduz-se em frases interjetivas, exclamativas e em reticências. Relativamente à função da linguagem apelativa, ela centra-se no destinatário, podendo determinar nele reações imprevisíveis. Há sempre uma tentativa de persuadir, influenciar e convencer o destinatário através de apelos, sejam eles diretos ou indiretos. As interrogações, o imperativo e o vocativo são marcas linguísticas desta função da linguagem. A função poética está centrada no código. A mensagem vale por ela própria, remetendo assim para um mundo que foge à realidade. Trata-se de uma linguagem rica em conotações, pode evidenciar a sonoridade das palavras ou o seu impacto visual. Relativamente à função metalinguística, neste caso a linguagem está ao serviço da própria linguagem, a apresentação de conceitos, de definições, sejam elas gramaticais ou científicas, surge neste âmbito. A linguagem serve também para explicitar-se a si própria, para explicar, no fundo, para se explicar. Os dicionários, as gramáticas, um poema, por exemplo, sobre a criação poética, são disto exemplos. Relativamente à função fática, ela estabelece sempre que o emissor procura manter atento o receptor. O emissor impõe a sua presença na transmissão da mensagem, chama a atenção do receptor menos atento. O objetivo é confirmar se a comunicação está a ser eficaz e se o receptor está efetivamente a receber a mensagem. Quanto à função referencial, ela está centrada no contexto, tendo uma dimensão informativa, cognitiva, denotativa ou representativa. Corresponde a uma mensagem de natureza técnica ou científica, em que o desvio em relação à norma é praticamente zero. A informação é transmitida de forma objetiva, clara e impessoal. Tenho aqui mais duas ligações que podem utilizar para aprofundarem os vossos conhecimentos sobre as funções da linguagem. Vou só fazer aqui ou retirar algumas conclusões que me parecem mais importantes relativamente ao que acabamos de abordar. Ora, o tratado oferece claramente uma visão dialética do mesmo e do outro, oferece-nos uma visão dos portugueses de acordo com o olhar dos chineses, mas oferece-nos também a visão dos chineses do ponto de vista do olhar dos portugueses. Sem dúvida nenhuma que o Império Celeste é visionado através do filtro religioso. O chinês é efetivamente visto como um povo civilizado. Os portugueses recorrem ao critério religioso e moral para fazerem a sua apreciação da sociedade chinesa. E este é talvez um dos poucos aspectos negativos que nós conseguimos identificar nesta obra. São poucos, este é um deles. Frei Gaspar da Cruz nutre uma clara simpatia e admiração pelos chineses, exceção feita para o enfoque religioso.
As relações entre portugueses e chineses nem sempre foram fáceis, na verdade foram até bastante difíceis, havendo registro de prisões, maus tratos e mortes, inclusivamente, portugueses à mão dos chineses. Vou passar-vos aqui algumas referências bibliográficas. Vocês poderão consultar se assim o entenderem, para aprofundar os vossos conhecimentos sobre